bem-vindos ao Eco Bagagens. A gente está gravando o nosso programa hoje, as chamadas aqui ao ar livre, para explicar um ponto importante de debate no Brasil, um debate sobre o aumento da energia solar e também a utilização da energia fotovoltaica. Nós sabemos que o Brasil é um país com uma incidência solar muito forte, então a gente se pergunta, realmente precisava ter aumento na taxa? Por que o brasileiro consome e paga tão caro por isso? Nós começamos o programa numa visão jurídica da doutora Juliana explicando essa questão. Olá, eu sou a doutora Juliana, já estou aqui para falar um pouquinho sobre energia renovável e também a questão da energia elétrica e tarifária no nosso país. É importante saber que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, é uma agência reguladora. Ela foi criada em 1996 através da Lei 2.334 e ela procede de competência para agir sobre qualquer interesse energético no nosso país. Ou seja, é ela que condiz os custos tarifários e todo o equipamento que será utilizado, tá? É através da agência reguladora que nós vemos as normativas, em especial a normativa 414, 482 e também a resolução normativa 547 de 16 de abril de 2013, que foi a norma que criou o sistema de bandeiras que utilizamos hoje. Nesse sistema, nós temos uma compensação de preço e custo. O que acontece? As usinas hidrelétricas, elas utilizam o recurso hídrico até uma margem passível. A partir dessa margem, é necessário usar o sistema termoelétrico. Esse sistema é um sistema mais caro, poluente e que não é adequado para a questão do meio ambiente. E ele tem um custo bem maior de mercado. Exatamente por isso que é implantada a bandeira número 3, que é uma tarifária bem superior a 1 e 2, que é a verde, e a amarela, que é um sistema de alerta. Esse sistema nosso, que é um sistema de PLD e GSF, ele é um sistema compensatório. Assim, se o preço da energia ele aumenta, o custo relacionado do risco, ele depende também, ele também pode variar para cima ou para baixo, e se esse risco de manutenção for maior, com certeza o preço de mercado também vai ser maior, vão variar de conformidade. E exatamente por isso eles são aplicados dia a dia. Caso ocorra uma cheia e a hidrelétrica volte a funcionar no sistema hídrico tradicional, então nós voltamos a outra bandeira e no fim do mês é feito essa base com os dias que foram utilizados em cada bandeira. Por isso que você não tem bandeira mensal, mais diária, e pode variar muito o preço de um mês ao outro, ok? A questão é a seguinte, a energia praticada na hidrelétrica, ela é uma energia limpa, porém ela não é uma energia renovável. Os recursos renováveis são aqueles que são ilimitados, são aqueles que eles não terminam, que eles se recompõem todos os dias, como raios solares, como o ar. Então, eles são ligados a projetos como usinas fotovoltaicas e eólicas, né? No entanto, o que ocorre? A água ela é escassa. Por ela ser escassa, ela não é um recurso renovável. Hoje, a ONU ela se preocupa muito com essa questão, inclusive na Agenda 30, que fala de sustentabilidade. Ele faz questão de ter um item apenas para isso, o item 7. Tá? A ODS de número 7, ela fala da importância de usar energia renovável, limpa, não só no planeta, mas principalmente nos países em desenvolvimento. Por essa questão, nós vemos que uma das principais metas é que, de forma internacional, os países cooperem para que haja financiamento de tecnologias de energia renovável. Nesse parâmetro, o Banco Central do Brasil, que é o sistema financeiro que gerencia, ele tem buscado se aplicar com uma agenda sustentável onde ele possa desenvolver uma matriz de energia limpa, auxiliando não apenas no financiamento, mas também na concessão de fundos de recursos internacionais. Outra questão que nós podemos citar também, do item 7.1, ele fala da universalização do uso de tecnologias. Hoje ele promove que haja projetos sustentáveis que criem tecnologias dentro do próprio país. Ou seja, você não financia apenas a energia solar da tua casa, mas as universidades e os polos tecnológicos eles podem buscar isso, podem buscar esse recurso internacional para promover novas tecnologias. A ideia é que haja uma melhoria a nível global e que a gente possa ter melhores taxas e também possa aumentar a sustentabilidade com base na matriz energética global, ok?
Quando nós falamos da questão principalmente de energia fotovoltaica, hoje o Brasil ele possui uma política própria para isso, uma política de incentivo. Essa política de incentivo, criada em 2017, ela prevê a redução de taxas, a progressão de financiamentos, a possibilidade, incentivo e também a busca de recursos a longo prazo. E esses sistemas, que são extremamente viáveis, eles duram de 25 a 35 anos, ok? As usinas fotovoltaicas, elas não precisam de grandes áreas para serem aplicadas, mas elas precisam de a fiscalização constante da Agência Nacional e elas precisam de uma sociedade para fins específicos que também façam com que ela gere e chegue esse recurso à população, porque hoje o sistema utilizado no Brasil é um sistema centralizado, onde uma concessionária, ela atrai todo o recurso para ela e da central é que ela disponibiliza para as casas. Partindo desse princípio, os principais modos de energia, principalmente a fotovoltaica, ela é aplicada na residência e jogada para a rede, é um sistema on-grid. Esse sistema, ele fazer com que as pessoas, elas não só possam carregar, mas elas dispõem da energia que elas geram para o local. Isso é ótimo, porque para a pessoa que está gerando, ela vai usar aquele consumo X na casa dela. Digamos que ela use 100. Ela produziu 100%, mas ela usou 80%. Os 20% restantes na rede, ela fica como crédito. E a ANEEL, recentemente, ela também editou uma normativa que esse crédito ele pode ser usado no prazo de 5 anos. Então, o que acontece? Aquele dia que ela não dispõe muito do recurso solar, ela pode usar da própria energia elétrica do município e descontar desse crédito que ela tem. Então, é isso, gente. Espero ter tirado algumas dúvidas e volto a me colocar à disposição. Muito obrigada, Bagagens, e um ótimo dia. Pensar em consumo de energia é também fazer uma reflexão sobre o nosso papel enquanto seres humanos. Será que a gente não consome a mais? Será que também uma educação voltada de nós mesmos para tentar minimizar os custos não seria importante? Eu bati um papo com o médico Cleman para entender um pouquinho melhor sobre isso. Estou novamente com o Dr. Cleman. Nós estamos falando sobre a questão fotovoltaica nesse programa, o consumo de energia, mas é importante também levar em consideração todo um fator que está por trás do consumo, que é o ser humano. Doutor, nós sabemos que se o ser humano fosse melhor educado, ele com certeza diminuiria o seu consumo nas residências da energia. E também tem a questão do próprio organismo humano, das reações químicas que ocorrem dentro. Nessa questão específica, o que ocorre? Então, primeiramente, muito obrigado por mais essa oportunidade. Eu queria acrescentar que nós temos por dentro inúmeras possibilidades. Justamente nessa questão energética, por exemplo, nós temos os chakras e a mentalização, e nós temos um ar-condicionado interno. Para cada, principalmente esse centro de energia que está acima do umbigo, ele é capaz de trazer a energia para dentro ou liberar a energia. Isso é um exercício que vai junto com a respiração e a mentalização. Se nós respirarmos mais com a barriga e começarmos a mentalizar que os vetores energéticos vão para dentro, então eu consigo esfriar o corpo. E se eu estiver numa situação de frio, eu consigo trazer de dentro para fora esses vetores e com isso eu aqueço o corpo. O ser humano no modo de vida ocidental ele acaba consumindo muito pelo próprio sistema que a sociedade ocidental impõe. O que ocorre no nosso organismo quando estamos em casa e temos essa necessidade? Nós somos educados de uma forma em que nós nos projetamos muito para fora. Então nós vemos sempre o fator de equilíbrio interno como algo relacionado com o mundo externo. A própria tendência, por exemplo, de Natal, naturalmente nós sabemos que alguém vai presentear o outro. Isso vem de uma tradição do hemisfério norte, de uma época que é muito fria, e naturalmente ocorre uma escassez. Então isso ficou gravado na nossa memória, de que o frio está associado com a escassez. Então quando uma pessoa dá de presente alguma coisa em época fria, então isso tem um grande significado para ela e ela se sente muito agradecida. Isso é uma tradição que vem do Natal do hemisfério norte. Mas além disso há uma tendência natural durante o frio das pessoas consumirem mais justamente por essa memória da escassez. O nosso organismo, o que ocorre, que tipo de reação química ocorre dentro de nós?
Então, além desse fator climático, também nós nos condicionamos a ter o prazer imediato. E isso está diretamente relacionado com a dopamina. Isso não se refere somente ao consumo, mas também a um hábito alimentar. Nós acabamos comendo algo que dá muito prazer para a língua, o prazer fica também voltado para as coisas superficiais, e com isso nós nos sentimos satisfeitos, entre aspas, porque na realidade a satisfação interna seria algo muito maior, teria uma relação muito maior com a serotonina. A serotonina, sim, dá um prazer muito mais estável, onde a pessoa se sente satisfeita por dentro, e esse momento de prazer ele vem aumentando vagarosamente. Uma outra questão importante, em épocas de frio, como agora que estamos vivendo aqui no Brasil e no hemisfério sul, geralmente nós temos uma ausência grande do sol. Energia solar é essencial para o nosso corpo receber vitaminas importantes e indispensáveis. Existe alguma forma de poder suprir essa ausência, muitas vezes, do sol? Sim. O sol, ele, na realidade, é um grande curador, né? Até antes da Segunda Guerra Mundial era muito comum a helioterapia, que é o tratamento pelo sol. Então, o sol ele ajuda a combater infecções, ajuda a produzir vitaminas. Nós podemos, em parte, substituir a ação do sol através da vitamina D, né? Mas aí teria, por exemplo, para cada 4 horas de exposição ao sol, seria equivalente a umas 15 a 20 mil unidades por dia de vitamina D. Então, isso pensando somente na vitamina D, que naturalmente também não é apenas uma vitamina, é um verdadeiro hormônio, tem inúmeras ações no organismo, inclusive melhora a parte sexual, melhora, ajuda no combate às viroses. A vitamina D3 é muito, muito importante para combater as infecções em geral. Maravilha. Doutor, mais alguma dica? Sim. Prestar atenção no nosso meio interno é fundamental. A respiração, ela é importantíssima. Quanto mais lenta e profunda a respiração, maior a nossa capacidade de resgatarmos a nossa essência. E com isso nós conseguimos ter um nível de prazer sedimentado no nosso interior e não nas circunstâncias externas. As circunstâncias externas, elas facilitam muito mais a ação da dopamina, enquanto que esse processo interno, ele é mais vagaroso, é lento, exige uma dedicação, mas com a grande vantagem de poder nos acrescentar a autonomia e a autossuficiência com relação ao nosso verdadeiro prazer, que é interno. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Continuando o programa, vamos falar um pouco sobre a parte técnica, a parte de engenharia envolvendo a tecnologia fotovoltaica e como isso também se reflete no consumo do brasileiro. Meu nome é Jean, eu sou diretor da JVL Energia Solar. A energia solar ela tem crescido muito no Brasil nos últimos anos. Nós temos acompanhado aí crescimento de até 200% em relação a anos anteriores, né? O Brasil ele tem uma posição estratégica em relação ao planeta muito favorável para a geração de energia através de painéis solares. Hoje, a maior parte da nossa planta energética vem de fontes renováveis, como as fontes de hidrelétrica. No entanto, a demanda de energia do país vem crescendo exponencialmente. Hoje nós estamos aí beirando uma crise hídrica, né, com os baixos volumes dos reservatórios. E a energia solar, além dela trazer a economia e uma maior autonomia, autossuficiência, né, para quem instala, né, o seu sistema, o seu gerador, ela ainda contribui direta e indiretamente para todos os consumidores de energia elétrica no país. Quando a hidrelétrica não é suficiente ou ela não tem reservatório suficiente para atender toda a demanda de determinadas regiões, né, são acionadas novas fontes de geração, fontes secundárias, né, como a termoelétrica, né, que é a queima de material sólido,
e até mesmo fontes nucleares, né, que são altamente poluentes, deixam resíduos, além de custarem muito mais caro. Então, quando isso ocorre, o consumidor ele recebe lá a tarifa de bandeira vermelha, né? São as bandeiras tarifárias, quando é preciso ligar essas fontes secundárias e mais caras de energia, ou seja, encarecem para todos. No entanto, nós temos visto aí cada vez mais plantas de energia solar maiores, né? Projetos em larga escala, e temos visto também um número crescente, como eu falei, de até 200% em relação a anos anteriores, de sistemas de geração distribuída, né? Que é aquela pessoa que instala no telhado de casa, da empresa, né? A gente tem visto também muitos produtores rurais que têm instalado sistema para baixar o seu custo de produção. No caso de irrigantes, por exemplo, que utilizam um pivô central para fazer a irrigação, um dos grandes custos da sua produção é exatamente a energia elétrica. Então, tem acontecido muitos projetos voltados para esse público, voltado para essa classe de consumidores. E a energia solar ela vem para trazer essa sustentabilidade, uma vez que você tem várias plantas energéticas funcionando de forma distribuída, isso alivia as cargas que as concessionárias têm que transportar de outras fontes e assim retarda o processo de aplicação de bandeiras tarifárias, né? Ou seja, até mesmo quem não tem o seu sistema de energia solar acaba sendo beneficiado indiretamente pelas outras plantas, pelos outros sistemas que estão instalados ali na sua região. A energia solar vem trazer, além da sustentabilidade, ela vem ajudar o país na sua produção energética, ela vem aliviando cargas que antes não seriam suportadas em determinados lugares, né? E também trazendo economia diretamente no bolso de todos os brasileiros e não somente daqueles que instalam o seu sistema. Lógico que quem instala o seu próprio sistema acaba colhendo a maior parte do resultado. Isso é energia solar, é sustentabilidade e rentabilidade. Quando nós olhamos um sistema de energia solar como investimento, se a gente tomar por base hoje um investimento imobiliário, pelo que a gente conversa com clientes que são do ramo imobiliário, o rendimento é isso, de 0,5% até 0,7% ao mês de rendimento, né, sobre o dinheiro aplicado em imóveis, quando isso vai para locação. Já a energia solar, ela apresenta um retorno sobre o investimento de no mínimo 1,2%, 1,1% ao mês. Tem casos, dependendo do valor do quilowatt-hora que é cobrado em determinada região, esse valor extrapola, chega até quase 2% ao mês de rendimento. O setor de energia solar ele cresceu muito no país. Tem muitas empresas estrangeiras investindo aqui no Brasil, trazendo produtos de ótima qualidade, produtos de altíssima tecnologia. Nunca se foi tão aplicado pesquisa e desenvolvimento na tecnologia em energia solar. Hoje, praticamente, ela atende a qualquer necessidade, a qualquer demanda de energia. O preço da energia solar, o preço dos equipamentos, eles vêm caindo com os anos, né? Muitos clientes, né, alguns clientes que nos procuram, muitas vezes argumentam, eu vou deixar mais 1 ano, 2 anos para realizar esse investimento, né, esperando que o sistema baixe de valor. No entanto, o quanto ele cai, o valor, ele é desproporcional ao que a energia sobe. Então, se um cliente deixa para fazer a instalação daqui 1 ano, 2 anos, esperando que o sistema baixe cada vez mais o seu valor, o que ele já pagou de energia até lá, sofreu com todos esses problemas de bandeira tarifária, o aumento da própria taxa de energia elétrica mesmo, ele já poderia ter pagado praticamente mais da metade do seu sistema, porque hoje os sistemas já estão com um retorno sobre investimento, né, o payback deles, na verdade, a expectativa hoje é de 4 anos. Se levarmos em consideração a experiência dos projetos de 5 anos atrás, que o payback era esperado em 6 anos e se pagaram com 3 anos e meio, né, então dá para a gente vislumbrar, né, o quão eficiente né, o investimento, quão rápido ele consegue se pagar e além de ajudar, né, o meio ambiente, ajudar
o Brasil na economia, geração de emprego, né, a sustentabilidade. Nós temos um potencial energético para essa fonte de energia muito grande em relação à maioria dos países do mundo, né? Poucos países têm o potencial de geração fotovoltaica que nós temos aqui no Brasil. E é daí que vem surgindo esse número enorme de projetos que vem acontecendo e batendo cada ano, né, o setor bate novos recordes, tanto de instalação quanto investimento. As melhores tecnologias estão sendo já comercializadas aqui, já existe muita pesquisa e desenvolvimento no setor acontecendo. Então, energia solar é isso, é sustentabilidade, é rentabilidade e é benefício para todos os brasileiros e não somente para aqueles que têm condições ou têm essa visão de instalar um sistema para geração própria de energia. Vamos entender também como está o mercado da energia fotovoltaica na Europa. E lá a nossa correspondente traz também a sua visão sobre o segmento. Energia solar, energia fotovoltaica. Como é que anda a Europa nesse quesito? Então, apesar da pandemia, desse período de pandemia que a gente está vivendo, em 2020 a Europa ainda demonstrou um crescimento nos investimentos de energia solar. Então, em energia fotovoltaica, o mercado europeu cresceu em torno de 11%, ou seja, ele cresceu mais 18,7 gigawatts de energia. E dos países que mais investiram, a Alemanha merece destaque. A Alemanha sempre, da Europa, ela sempre se destacou como o país que mais investiu em energia solar. E ela continua na frente, garantindo a pole position. Junto com a Alemanha, a gente encontra a França, a Espanha, a Polônia e a Holanda. E Portugal, como é que está nesse quesito? Portugal vai bem, né? Portugal continua investindo, mas ele não o suficiente para colocar o país entre os 5 que mais investem em energia solar. Na verdade, Portugal investe bastante em energia eólica. Bom, outra boa notícia que se tem é que dos 27 países que compõem a União Europeia, 22 investem bastante em energia solar. A intenção da Europa é ser o primeiro continente carbono zero. E ela está brigando bastante para isso, batalhando bastante para isso, tem que se destacado nessa posição. E aí surgem 2 conceitos que são bastante interessantes. Um é o conceito dos bairros de energia positiva. O que significa isso? São bairros que, além de atingirem o carbono zero, eles têm uma propensão para gerar energia. E, nesse quesito, a energia solar, ela contribui bastante. Por quê? Porque são plantas pequenas, plantas baratas, e é possível a gente implantar uma unidadezinha em um bairro e esse bairro acabar tendo um balanço positivo no consumo de energia. Ou seja, ele produz mais energia do que gasta. E um outro conceito interessante que surge aqui é o conceito do NZEB. O que é isso? Net Zero Energy Building, ou seja, são os prédios carbono zero, ou seja, são prédios que não necessitam de fontes externas de energia para se manterem, para serem produtivos. Então, são prédios que geram a sua própria energia. E nesse sentido, a energia solar ela acaba contribuindo bastante. Por quê? Porque esses prédios eles instalam as placas solares no teto e são essas placas que geram a energia necessária para o prédio se autossustentar. Uma outra preocupação bastante interessante que tem aqui na Europa e que não diz necessariamente respeito apenas à Europa é com o acesso à energia. Todo mundo sabe que o ODS 7 diz respeito ao fornecimento de energia limpa e segura para todos. O que quer dizer essa energia limpa? É a energia renovável. O que quer dizer energia segura? Hoje, o que acontece? O fornecimento de energia no mundo ele tem muita oscilação. A energia segura é uma energia mais estável.
Então, que se tem hoje? Hoje, a gente tem em torno de 800 milhões de pessoas que não têm acesso à energia. Isso é uma preocupação de algumas empresas. Então, por exemplo, a IKEA, junto com a Fundação Rockefeller, eles estão investindo mais de US$ 1 bilhão na África subsaariana para implantar pequenas usinas de energia solar. São energias pequenas, são energias baratas, e a ideia é que essas regiões da África elas sejam autossuficientes e não tenham a necessidade dos cabos de transmissão. Ou seja, o importante é gerar a energia para uma determinada cidade, para que ela seja autossuficiente e que não seja necessário a transmissão de energia de uma cidade para outra. Por quê? Porque isso é uma forma de baratear a energia. Então, existe uma preocupação muito grande para o fornecimento de energia para outros países, né, países mais pobres e que não têm acesso à energia, mas infelizmente espera-se que até o ano de 2030 ainda tenhamos mais 600 milhões de pessoas sem acesso à energia. E como é que é a situação no Brasil? Atualmente no Brasil nós temos 237 regiões isoladas que não têm acesso à energia. E aí a energia ela é fundamental não só para o nosso conforto, não só para a nossa habitação. A energia ela é bastante necessária para a indústria e para o comércio. Para vocês terem uma ideia, 70% da energia gerada no planeta ela vai para a indústria. Então, nessas regiões mais afastadas, onde a energia não chega, significa também que a indústria não chega. Ou se a indústria chegar a essas regiões, a energia é cara e a energia é ruim. Por quê? Porque muitas vezes ela precisa funcionar a custas de geradores. Se eu conseguir instalar gerador movido a energia ao etanol, por exemplo, menos mal. Mas se eu não consigo, quer dizer, a indústria também não chega. A indústria não chega, o comércio não chega, produtos que são produtos perecíveis que necessitam de um armazenamento em frigorífico, também a gente tem uma dificuldade super grande de instalar, então eu preciso ter geradores. Então isso para o Brasil é muito ruim. E nesse sentido a gente tem alguns movimentos tentando levar energia para regiões mais distantes, né? Como por exemplo um projeto do PNUD que está levando energia para algumas regiões mais distantes do Pantanal, e também alguns projetos que estão buscando levar energia principalmente para a região norte e para algumas regiões mais afastadas da região nordeste. Bom, espera-se que com isso o Brasil consiga atingir a suficiência em energia, a autossuficiência em energia. O Brasil é um país bastante favorecido em termos de energia renovável. A gente tem várias fontes de energia renovável, a gente tem sol quase o ano inteiro, a gente tem as marés, a gente tem energia eólica. Então, os investimentos no Brasil em energia renovável é uma forma bastante interessante de a gente consolidar ou trazer para mais perto de nós essas regiões que estão mais distantes e que não têm acesso à energia. Chegamos ao final de mais um Eco Bagagens. Eu queria convidar vocês também para acompanhar o nosso programa na rádio, acompanhar todo o nosso conteúdo de TV e rádio no nosso canal no YouTube e ficar conosco aqui no nosso próximo encontro. Até lá!